Muito bem, estamos ao vivo e gravando. Então, boa tarde a todas. Eu agradeço imensamente a presença de vocês, professora doutora Maíra Lonhotti Felipe e professora doutora Silvia Mikami Pina, para a apresentação do TCC da Natália da Mata. Natália, você tem 30 minutos para a apresentação e em seguida a gente faz uma arguição que está programada para ser finalizada às 16 horas. Então, nós temos 2 horas aqui de apresentação. Pode compartilhar sua tela. Boa apresentação. Obrigada. Todas conseguem ver a tela? Sim. Sim? Sim, tá ótimo. Bom, meu nome é Natália da Mata e hoje eu vou apresentar o trabalho cujo tema é a potência das áreas verdes com o ambiente restaurador, o caso do Parque das Anhumas no Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, o RIDES, orientado pela doutora Thalita Dalbello e com fomento da FAEPEX. A apresentação vai ter uma breve introdução, apresentando a justificativa, objetivos e os procedimentos metodológicos do trabalho. Em seguida, nós vamos passar pelos 3 capítulos que compõem o texto do trabalho, algumas considerações finais e as principais referências que foram utilizadas na pesquisa. Então, para uma introdução, nós sabemos que, pelos dados da Organização Mundial da Saúde, nos últimos 30 anos houve uma diminuição das doenças transmissíveis, mas também houve um aumento dos casos de doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, problemas de tireoide e doenças relacionadas à saúde mental. Essas doenças, elas são intensificadas pelos efeitos da urbanização acelerada e mal gerida. Esses dados, essa discussão foi reavivada perante a pandemia do Covid-19, que deixou claro a intersecção entre a urbanização e essas doenças, tanto as transmissíveis quanto as não transmissíveis. Portanto, a gente pode concluir que a prevenção de doenças passa também pelo design e a gestão dos ambientes. Essa discussão está inserida na sustentabilidade, pois ela não é só preservação ambiental, mas também do bem-estar. Isso já vem na definição de sustentabilidade, desde o relatório Brundtland, na definição de desenvolvimento sustentável, que diz que a sustentabilidade é a manutenção do bem-estar das populações atuais, sem comprometer o bem-estar das populações futuras. Essa discussão de sustentabilidade foi atualizada na Agenda 2030, que traz os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que são esses listados aqui, e muitos deles estão relacionados tanto à sustentabilidade urbana quanto à saúde e bem-estar. Além dos ODS, nós temos outras referências de sustentabilidade contemporâneas. Um deles são os serviços ecossistêmicos urbanos, ou a função também, que demonstram a dependência dos serviços prestados pela biosfera, na nossa dependência, né, para esse ecossistema. Por exemplo, serviços culturais, que passam, por exemplo, pelo sentimento de pertencimento, de patrimônio e arte, serviços de regulação, como o bioclima, preservação, conservação, de provisão, que, por exemplo, a drenagem, a energia, e também a função de suporte, que inclui relevo, flora, fauna. Além disso, nós temos a referência da avaliação do milênio dos ecossistemas, que traz os determinantes de bem-estar, como a segurança, a obtenção de material básico para uma vida boa, a liberdade de escolha, a saúde em si e as boas relações sociais. Baseado nisso, a gente vem, então, para a justificativa do trabalho, que tem no RIDES um ambiente de produção que, ao mesmo tempo, visa promover a qualidade de vida dos seus moradores e usuários. A gente nós devemos considerar que a urbanização, o modelo de urbanização e de trabalho contemporâneos, demandam muita atenção, que gera estresse nos indivíduos. Portanto, é necessário que haja a restauração dessa atenção, que pode ser auxiliada pelo ambiente. Levando em consideração que o RIDES é um ambiente que tem muitos fragmentos vegetais, corredores ecológicos e áreas de preservação permanente, essa área apresenta um grande potencial para incorporar elementos restauradores.
O programa de pós-graduação visou propor, né, para os alunos que a gente desenvolvesse projetos para uso e ocupação. Um deles foi o Parque das Anhumas, ao longo da área de proteção do Ribeirão das Anhumas. Portanto, foi uma oportunidade de aplicar os conceitos dos ambientes restauradores no RIDES. Dessa forma, o objetivo geral do trabalho, é identificar como o projeto do Parque Anhumas pode incorporar esses elementos que contribuam para a restauração da atenção e do estresse para os usuários do RIDES, fomentando a qualidade de vida, bem como a produtividade acadêmica e econômica. Para tanto, nós temos os objetivos específicos, que são, por exemplo, sintetizar o estado da arte sobre os ambientes restauradores, expondo os principais conceitos e teorias que embasam a relevância do parque, discorrer sobre as características das áreas verdes que fazem dela um potencial restaurador, correlacionar os conceitos de padrões restauradores à discussão mais atual de sustentabilidade urbana, utilizando as referências apresentadas, e propor como o conceito de ambiente restaurador pode ser aplicado ao projeto do Parque Anhumas pela equipe do projeto de pós-graduação. Para isso, nós utilizamos os seguintes procedimentos metodológicos. A primeira etapa foi uma revisão bibliográfica sobre o potencial restaurador das áreas verdes. Então, passamos por um levantamento dos padrões das áreas verdes baseados nas obras do casal Kaplan e de Alexander. Aí, a partir disso, houve o cruzamento dessas referências sobre sustentabilidade urbana com os padrões para áreas verdes. E, então, houve a participação na proposta do Parque Anhumas, incorporando as soluções levantadas, de forma a tornar o RIDES um ambiente possivelmente restaurador. Isso faz com que a gente vá para o primeiro capítulo, que são os ambientes restauradores. Primeiro, alguns conceitos importantes de ressaltar, que é o conceito de estresse. O estresse, ela é, segundo a bibliografia, uma resposta psicológica a estímulos que possibilitam dano. E aí, portanto, o indivíduo precisa ser recuperado ou restaurado para que haja o bem-estar desse indivíduo. Nós temos também a definição de fadiga mental, que diferente do estresse, que é da percepção de dano, ele pode derivar também do trabalho e de atividades que, inclusive, o indivíduo considere prazerosas, mas que geram fadiga mental. E, então, a definição de atenção, que não é um recurso inesgotável, ela é limitada, então, pessoas que estão mentalmente fadigadas, com pouca atenção, estão mais suscetíveis a cometer acidentes, erros, serem agressivas no ambiente. Então, é interessante que haja essa restauração, para que seja retomada também por um viés econômico e para evitar patologias. E então a gente vai para a arquitetura, né? O ambiente ele pode ter propriedades que são restauradoras, promovendo alterações positivas, tanto em termos psicológicos quanto fisiológicos, que resultem na recuperação desses recursos pessoais do indivíduo. A área que estuda isso é o estudo pessoa-ambiente, ele é muito disciplinar, multidisciplinar, né? Nós temos profissionais tanto da psicologia, geografia e da arquitetura. Então, o que se gera são os ambientes restauradores, que representam uma melhoria do bem-estar, qualidade de vida, a prevenção de doenças e a promoção da saúde. Então, a arquitetura tem o papel do reconhecimento dessas necessidades humanas e a produção de sistemas ambientais que atendam a essas necessidades. Nessa área de estudo, nós temos duas teorias principais. A ART, que é uma sigla em inglês para a Teoria da Restauração da Atenção, proposta por Rachel e Stephen Kaplan, e a PET, que é a Teoria Psicoevolucionista de Roger Ulrich. As duas teorias, elas concordam que o ambiente natural, ela é uma tipologia mais favorável à restauração, não que o ambiente de interiores não possa ser restaurador, mas a mais propícia para isso é o ambiente natural. E por natural, a gente não fala só do que é distante do meio urbano, mas também dos parques, ruas arborizadas, jardins, podem ser espaços reduzidos, espaços grandes, como no caso, na escala maior, como no caso do Parque das Anhumas, e até mesmo os mal cuidados. Elas são de preferência do indivíduo.
E, por preferência, esse termo pode induzir algo que é decorativo ou pouco necessário, mas a preferência, ela expressa a necessidade básica do ser humano. E ela pode servir como um importante guia para a compreensão do comportamento humano. Esses conceitos não são novos. A gente pode citar, por exemplo, no século XIX, o importante paisagista Frederick Olmsted já dizia que quando o indivíduo é exposto aos ambientes naturais, a atenção é estimulada e a mente é ocupada sem propósito. Então, o ambiente natural é mais favorável à restauração. Não se sabe muito bem por que ainda, mas provavelmente nós estamos mais psicologicamente adaptados por ter evoluído nesse meio. Bom, então nós vamos agora para o capítulo 2, que são os padrões das áreas verdes restauradoras, que eu utilizei muito a referência do With People in Mind, que é a obra também do casal Kaplan, que foi baseado nos padrões de Alexander, que apresenta possíveis soluções, alguns parâmetros para agentes locais promoverem uma melhora ecológica das áreas verdes urbanas, beneficiando os usuários, né, promovendo essa restauração. Não são regras especificamente, mas são aspectos que devem receber atenção. E a gente sempre tem que ter em mente que eles têm que incorporar circunstâncias locais específicas do lugar, né, não são gerais. Então, aqui a gente tem esses padrões: medo e preferência, orientação, ambientes restauradores, divisas e portais, trilhas e locomoção, as vistas panorâmicas, lugares e seus elementos, e os autores também citam algumas informações sobre o engajamento das pessoas no processo de elaboração e implantação e gestão dessas áreas verdes posteriormente. Então, vamos falar um pouco sobre os padrões de medo e preferência, pois a restauração, ela só acontece se o indivíduo se sentir seguro o suficiente para baixar a guarda, né, sem se sentir vulnerável naquele espaço. Inclui desde aspectos de acesso visual, familiaridade com o espaço, sinais de presença humana, a coesão do espaço, se receber o piso adequado, senso de profundidade. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, de um espaço coeso, de fácil legibilidade do indivíduo, e um exemplo em Campinas, no Bosque do Jequitibás, esse espaço coeso. Passando, então, para os padrões de orientação, que o indivíduo, quando está orientado, ele se sente orientado no espaço, ele explora melhor o espaço, pois a identificação do ambiente é uma capacidade vital para todos os animais, nós estamos incluídos nisso. Pode ser de duas categorias, de design ou os mapas. Os mapas, eles promovem informações para a orientação, embora no trabalho eu não tenha me desdobrado muito sobre isso, por não ser tão projetual, poderia ser incorporado no Parque das Anhumas em quadros indicando as soluções baseadas na natureza que foram incorporadas no projeto. Em termos de design, nós temos a definição de regiões e de marcos, né, sinais no espaço. Por exemplo, aqui nós temos uma comparação entre diferentes áreas, né, sem diferenciação de região e com a diferenciação. Essa diferenciação pode acontecer, por exemplo, num desenho de piso, né, como a gente tem aqui no Parque Ecológico, também em Campinas, e marcos no espaço que servem também de orientação, como no caso da caravela do Taquaral, em Campinas também. Bom, passamos então para o padrão de ambientes restauradores. Todos eles são restauradores, mas alguns são mais voltados à saúde, por exemplo, a fascinação silenciosa, vagar por esses espaços reduzidos, a adoção de materiais que são compatíveis com o entorno, né? Então, a gente vê aqui alguns exemplos de materiais compatíveis com o entorno, em madeira, em argila, especialmente no caso dos equipamentos do Parque Ecológico em Campinas, e essa fascinação silenciosa promovida pela vista no Parque Ecológico também em Campinas. Nos padrões de divisas e portais, as divisas e portais, elas são pontos de transição. Podem ser aberturas em divisas ou limitação de acesso a algum local. Eles são sempre bem demarcados e muito vívidos na imaginação do usuário. Aqui a gente tem alguns exemplos disso que a referência traz, né? Passamos, então, para os padrões de trilhas e locomoção, que visam promover o deslocamento pelas áreas verdes, promovendo o contato com a natureza,
permite também essa observação, exploração do meio natural, de forma que o indivíduo ainda assim se sinta seguro para que essa exploração seja realizada. Isso inclui trilhas que podem ser estreitas, vistas amplas, pontos de interesse ao longo da trilha. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma sugestão da própria referência do Casal Kaplan, das passarelas em madeira, que possibilitam o contato com a natureza em áreas mais, áreas alagáveis ou mais sensíveis. E o exemplo do Bosque do Jequitibás, que tem trilhas bastante estreitas que permitem ao alcance das mãos, né, esse contato com a vegetação. Passando então para os padrões de vistas e panorâmicas, que esse aqui é muito interessante, especialmente porque, diferente dos outros, né, esse benefício da área verde, ele não acontece só para a pessoa que está na área verde, mas também para as que estão em volta, que conseguem visualizar essa área verde. Então, o benefício de restauração acontece também na visual. Ou seja, hospitais, prisões, escritórios, escolas, casas em volta também podem usufruir desse benefício. Então, a gente tem esses elementos que guiam o olhar. Aqui tem alguns exemplos de regiões, elementos distantes que podem ser estabelecidos nessas vistas, elementos que criam essas vistas, por exemplo, o deck no Parque Ecológico em Campinas também. Passamos, então, para os padrões de lugares e seus elementos, que são aspectos paisagísticos que estão associados à promoção da associação, né, da sensação de carinho, de prazer dos indivíduos. Tanto que os indivíduos podem, por livre e espontânea vontade, escolher mudar seu trajeto diário para passar por esses lugares, esses elementos, mesmo que essa mudança de trajeto represente um aumento no tempo de trajeto, né? Quais são esses elementos? As árvores, as margens e proximidade com corpos d'água, espaços reduzidos que promovam a sensação de acolhimento. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o terraceamento, que promove essas vistas, como no caso da concha acústica do Parque Taquaral, em Campinas, e a proximidade do corpo d'água, do lago, como acontece aqui na imagem do Parque Ecológico em Campinas também. Bom, então agora, conhecendo um pouco esses padrões, a gente passa então para a contextualização deles nessa discussão da sustentabilidade. Foi realizado então, como descrito no procedimento metodológico, esse cruzamento com os objetivos do desenvolvimento sustentável, as funções e serviços ecossistêmicos urbanos e os constituintes de bem-estar, né? De certa forma, todos eles estão relacionados em alguma medida, mas foi aqui estabelecido, a gente identificou os que contribuem em maior grau para cada um desses aspectos da sustentabilidade. E a partir desse cruzamento, pode-se observar que era possível agrupar esses padrões em 4 abordagens. A primeira seria o condicionamento da sensação de segurança, então, como dito, né, um pré-requisito essencial para a restauração da atenção. Outro que é bastante presente nos padrões é a promoção da saúde em si, como nos ambientes restauradores e as vistas panorâmicas. O estímulo à sensação de pertencimento, então muito associado à expressão da cultura, do patrimônio e do lazer, e a preservação do meio ambiente, ou seja, na promoção do contato com o meio natural, o turismo sustentável e também a educação ambiental. A partir dessas abordagens identificadas, foi possível desenvolver esse diagrama aqui, em que é possível ver, então, de forma mais espacializada esses cruzamentos, desde aspectos como a promoção da saúde, que englobam padrões de ambientes restauradores e as vistas panorâmicas, até alguns mais abrangentes, como o estímulo à sensação de pertencimento, que incorpora padrões de orientação, trilhas de locomoção, lugares e seus elementos também, e os ambientes restauradores. A gente passa, então, agora para o caso do Parque Anhumas. Primeiro, um pouco de contextualização. A gente tem aqui o mapa do município de Campinas, em destaque a área do RIDES, né? O RIDES, então, é o Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, que visa contribuir para a sustentabilidade por meio de esforços para a produção de conhecimento, tecnologia e educação, além de buscar superar fragilidades contemporâneas, sejam elas econômicas, sociais ou ambientais. O RIDES, ele incorpora 2 microbacias
ou do Ribeirão das Anhumas e do Ribeirão das Pedras, que são essas duas que a gente consegue ver no mapa em destaque. E em destaque nós temos também tracejado aí o Ribeirão das Anhumas. Ele recebe muita poluição difusa da região, sofre enchentes e um processo erosivo, e como vocês conseguem ver aí, ele tem muita suscetibilidade à inundação nas suas planícies aluviais, que são muito inundáveis e instáveis, o solo é instável por conta disso. Além disso, na contextualização, é interessante levar em consideração as pré-existências, por exemplo, as áreas históricas, né, entre elas as torres de chaminé de uma antiga olaria da região, e a vegetação, que inclui corredores ecológicos, áreas de preservação permanente de corpos d'água, fragmentos vegetais e reserva legal. Então, para a elaboração do projeto, foi considerado essas pré-existências. Então, aqui nós temos uma implantação do projeto realizada pela equipe, né? E a partir dessas pré-existências, nós identificamos o potencial turístico, cultural e ecológico do projeto, e que foi dividido em 3 porções: a norte, que teria uma vocação mais agroprodutiva, a central, que teria um caráter mais cultural, e a sul, com uma vocação mais ecológica. E também, claro, foram consideradas aquelas referências de sustentabilidade contemporâneas apresentadas e também soluções baseadas na natureza, como, por exemplo, jardins filtrantes, jardins de chuva e reservatórios. Então, aqui nós temos algumas ambientações do projeto, né? Como estabelecido pelo padrão de proximidade de corpos d'água, seria muito interessante que nós tivéssemos isso no parque, e foi obtido por meio da implantação de uma praça molhada na porção norte. Também a gente consegue ver por essa ambientação que foram adotadas tipologias diferentes de caminhos e trilhas, ciclovias para circulação de forma segura no parque, atingindo padrões de lugares e elementos, como a presença de árvores, de padrões de lugares, esses elementos da margem dos corpos d'água, de medo e preferência, adequando os pisos e das trilhas de locomoção a partir dos caminhos e trilhas diferenciados. Também foram adotadas passarelas em madeira para o contato maior dos indivíduos em áreas frágeis e alagáveis, como, por exemplo, permeando as áreas de proteção permanente e nos jardins filtrantes, né? E isso a gente consegue, então, um contato maior com os padrões de árvores, trilhas estreitas e curvas, a adoção de materiais compatíveis com o local, pisos adequados para o uso e a proximidade para com os corpos d'água. E aqui uma ambientação, né, do mirante, que a gente consegue visualizar as torres da antiga olaria. Essa antiga olaria, ela está numa porção da gleba que é privada, então ela não poderia ser incorporada ao projeto. Então, a gente entendeu que seria muito interessante usar aquele padrão dos ambientes restauradores, da vista, né, se restaurar a partir de uma vista distante, como foi apresentado anteriormente, fazendo mirantes que possibilitassem que a visualização desse importante ponto de patrimônio do local e também fossem marcos na paisagem. Então, algumas considerações finais aqui do trabalho, né? A escolha do tema visou integrar os conhecimentos obtidos nas disciplinas, sejam elas as eletivas, que foram de saúde e planejamento urbano, e de environmental issues, né? Que foi das questões ambientais, como também as disciplinas obrigatórias de práticas e estudos urbanos. A participação no projeto visou trazer esse olhar da saúde para o contexto do desenho urbano e da sustentabilidade urbana. E foi uma oportunidade, o exercício prático para a aplicação desses conceitos teóricos obtidos ao longo do curso. As abordagens identificadas no procedimento metodológico possibilitaram que fosse implantado por meio de vários elementos artificiais. Como, por exemplo, né, no caso da sensação de segurança, foram adotados diferentes pavimentos e larguras para os caminhos e trilhas. A sensação de pertencimento por meio do estabelecimento de um marco, como a Torre das Olarias, né, que remete à história local. A promoção da saúde por meio da implantação de equipamentos de lazer, áreas de bosque, espaços para piquenique, praças.
E a preservação do meio ambiente por meio das trilhas, que propicia essa proximidade da população com a natureza, proximidade com a água, áreas de plantio e adoção de materiais naturais, além da educação ambiental. Então, concluindo, nós temos que essa área de estudo pessoa e ambiente, ela ainda é pouco explorada na pesquisa nacional, enquanto ela é crescente no contexto internacional. E levando em consideração a atual pandemia do Covid e esse tema da saúde que se tornou foco, percebe-se o potencial de expansão dessa temática, que pode ser aplicado também ao contexto urbano, de forma a complementar diversos outros trabalhos sobre sustentabilidade que já vêm sendo realizados. Então é isso, essas foram as principais referências e muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Natália, pela sua apresentação. Então, vamos abrir a arguição. Eu gostaria que a professora Maíra começasse. Professora Maíra, estamos com você. Muito bem. Bom, boa tarde a todas. Então, agradeço novamente. Havia agradecido antes, mas agora a gente está gravando, né, ao vivo. Então, vamos lá. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E um tema muito interessante, muito, enfim, curioso, né, de a gente estudar, entender como que a teoria pode se reverter em ações práticas como essas que a Natália empreendeu durante essa experiência, né? Bom, querida, eu, lendo seu trabalho, eu me dou conta, assim, de muitas, muitas qualidades. Então, acho que você tem uma escrita realmente impecável, o seu texto é excelente, a forma como você se expressa, como você organiza todo o material, né, que foi apresentado. A estrutura de organização do texto é muito bem feita, adequada, a gente percebe uma correspondência clara, né, entre os objetivos, os métodos, e é uma forma como você estrutura, né, os capítulos, né, numa sequência lógica. Então, a organização me pareceu muito adequada. Claro que seus objetivos são extremamente relevantes, né, então, como havia sinalizado antes, é fundamental que a gente consiga sempre trazer, né, a teoria para a prática do desenvolvimento de projetos promotores de bem-estar, e acho que você faz isso do início ao fim, né. O seu método também me pareceu bastante adequado para responder a esses objetivos. A gente percebe uma correspondência clara, né, entre as etapas do procedimento metodológico e aqueles objetivos que você traçou para si mesma. Existe uma articulação muito interessante, né, entre as teorias, os padrões e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, é muito interessante como você vai articulando todos esses aspectos ao longo do texto. E, fundamentalmente, acho que você consegue atingir os seus objetivos capítulo a capítulo, a gente vai se dando conta disso. Então, queria te dar os parabéns pelo desenvolvimento do trabalho, e eu separei algumas pequenas e poucas sugestões. E, na verdade, são três sugestões assim que eu pensei em oferecer nesse momento aqui de arguição, né? Então, a primeira sugestão, ela se refere ao capítulo sobre o processo de restauração e as teorias, né, ligadas a esse processo de restauração e aos ambientes restauradores. Eu acho que você faz a exposição desse tema de maneira muito correta, né, e adequada. A minha única sugestão para ti, na elaboração desse texto, ela está ligada a um item específico desse capítulo, que eu acho que é um item que fala assim: as teorias da restauração da atenção.
Então, quando você coloca esse título, né, As Teorias da Restauração da Atenção, a impressão que a gente tem é que existiriam mais de uma teoria, né, da restauração da atenção. E você mesma coloca, né, que é uma teoria da restauração da atenção e uma teoria psicoevolucionista, né? Então, uma vai tratar da atenção e outra vai tratar do estresse. Então, elas não são as duas ligadas, né, ao aspecto da atenção. Uma sim, mas a outra ela está ligada ao aspecto do estresse. Então, embora, né, estresse e atenção sejam recursos muitas vezes relacionados, né, às vezes, como você mesma colocou, às vezes o estresse antecede, né, e causa uma fadiga de atenção, às vezes a fadiga de atenção causa o estresse, ou às vezes essas duas situações de estresse e fadiga da atenção acontecem simultaneamente por conta, em decorrência de uma outra causa, de uma terceira causa, né? Então, embora sejam recursos muito relacionados, são recursos diferentes, né? São tratados em teorias diferentes que explicam, né, o processo de restauração de modos também diferentes, né? Então, eu acho que como o produto, né, assim, os tipos, as tipologias de ambientes e padrões que resultam na restauração muito provavelmente se assemelham, porém a descrição do processo de restauração feito por cada uma das teorias é diferente, e eu iria te sugerir, então, ou separar essas teorias, né, de modo que elas não estivessem juntas no mesmo tópico de nome teorias, né, da restauração da atenção, visto que elas são diferentes e tratam de recursos diferentes, né? Ou então mudar simplesmente esse título, esse subtítulo, e de modo que ele abarque essas duas teorias que tratam de recursos diferentes. Eu acho que aí desse modo, você aí não geraria nenhuma dúvida, né? Até mesmo olhando os seus objetivos, eu vejo que, no geral, você fala de restauração da atenção e estresse, e tem um específico que fala só da restauração da atenção. Então, de repente, observar para que você se expresse da mesma maneira nos diferentes momentos, né? Então, se você está tratando da restauração desses dois recursos, então que ele compareça no geral, no específico, e em outros momentos, para que a gente não tenha uma inconsistência, né, nesse sentido. Eu acho que as duas teorias se aplicam, né, no seu projeto, embora os padrões estejam mais ligados, né, aos aspectos da teoria da restauração da atenção, até pelos autores que se colocam, né, na descrição desses padrões. Eu vejo que você poderia, sem dúvida nenhuma, utilizar as duas teorias e as referências ambientais que as duas trazem para responder aos seus objetivos. Então, essa era a minha primeira sugestão. A segunda sugestão diz respeito ao modo como você expressa os padrões, daí já no capítulo posterior. Eles são extremamente interessantes, a gente começa a ler, né, à medida que você descreve, aí a gente vai para o primeiro padrão, aí tem o padrão e as subcategorias no padrão. Aí depois a gente vai para o segundo, aí tem o padrão mais as subcategorias. Aí chega um ponto que a nossa mente não consegue mais reter tanta informação, porque são muitos padrões e muitos aspectos diferentes dentro de cada um dos padrões. Aí a comunicação, né, desses aspectos acaba ficando afetada pela própria questão de compreensão e legibilidade que você mesma traz na descrição dos padrões, né? E aí eu fiquei pensando assim, será que, de repente, Natália, não seria interessante pensar um sistema de ícones que pudesse dar conta de ilustrar cada um dos aspectos tratados nos padrões, assim como se faz nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente tem os iconezinhos com a indicação do que é o objetivo, né?
eu fiquei pensando se um sistema desse modo também poderia ajudar o leitor a reter na memória os diferentes aspectos e ter uma visualização imediata, né, do conjunto das informações que você traz no seu trabalho. Eu vejo que quando você começa a fazer esse tipo de sistematização por meio daquele diagrama muito interessante lá no final, nossa, dá um alento, porque a gente começa a ter uma apreensão do todo. Aquela tabela também achei fantástica, porque a gente tem a lista de todos, né? E as relações. Então, eu vejo que quando você começa a organizar isso em termos gráficos, a gente tem um certo alívio enquanto leitor, porque a gente começa a ter uma boa apreensão do conjunto, que não é a mesma apreensão de quem simplesmente vai lendo um encadeamento de tópicos ao longo de um texto. Então, a minha sugestão para ti seria tentar, né, se você um dia você puder, a hora que você for preparar esse material, por exemplo, para publicação, de repente, se você puder organizar esses padrões em ícones, em informações gráficas que possam facilitar a apreensão do conjunto por parte do leitor. Essa foi a minha segunda sugestão, Flor. E a terceira é o seguinte, diz respeito ao capítulo lá da identificação, né, dos padrões no projeto. Aí eu fiquei pensando o seguinte, tem 2 momentos no texto que você fala da sua participação na equipe de projeto, que é lá na apresentação, na introdução, ou não, acho que nos agradecimentos, tem uma menção, talvez, a isso, você fala de um estágio, né? E aí, lá nas considerações finais. Eu acho que seria bem positivo, e aí no final eu entendo assim, não, a Natália participou da equipe de projeto. Eu acho que seria bem positivo se você começasse essa sessão que explicita, né, o projeto, a proposta, se você começasse essa sessão se colocando dentro da equipe de projeto, para que a gente entenda que tudo aquilo que você está falando é parte, né, do resultado de um projeto do qual você fez parte. E essa noção eu só fui ter mais lá para o final, nas considerações finais. Eu acho que seria bem positivo que você abrisse esse capítulo se colocando como parte da equipe, né, de elaboração desse projeto. Eu acho que isso facilitaria também o nosso entendimento, porque a dúvida para quem lê é o seguinte, será que a Natália, ela pegou um projeto e está identificando os padrões nesse projeto, ou ela, como é participante dessa equipe, né, de projeto, ela elaborou o projeto com base nesses padrões. Então, são 2 coisas completamente diferentes. Por isso que eu acho que seria muito interessante, já de cara, você se colocar como coautora, né, desse projeto. Muito bem. E aí, ainda nesse capítulo, Flor, eu acho que talvez outras 2 sugestões muito, assim, pequenas, né, e não tão relevantes, mas que talvez possa contribuir, seria você começar a descrição do projeto por questões mais globais, assim, como, por exemplo, para a gente entender o projeto a partir de repente, do partido, e aí ir afunilando para questões mais específicas, porque eu vejo que você já começa a descrever por padrões específicos que a gente vai retirando de cantos aleatórios do projeto, mas talvez para o leitor fosse importante entender a organização geral desse projeto, aí depois que, o leitor entendeu a organização geral do projeto, aí sim a gente vai esmiuçando, pegando as partes, né, aquelas 3 partes que compõem, acho que também, na verdade, favoreceria a legibilidade, assim, da proposta, como ela foi colocada. Talvez também, nesse mesmo sentido de favorecer a legibilidade, você pudesse pensar numa transição um pouco menos um pouco menos brusca entre a escala da microbacia, da bacia hidrográfica e do parque. Tem uma série de mapas que mostram as bacias, né?
e aí depois a gente já cai direto no parque. Parece que falta uma escala intermediária entre essas duas escalas. Talvez na maneira como você, acho que talvez em uma linha, 2 linhas, né? Quando você faz a transição dessa escala macro para micro, você pudesse contextualizar um pouquinho mais o parque para que a gente faça uma transição um pouquinho mais suave entre essas duas escalas. Então, essas eram as minhas principais sugestões para o seu trabalho. Acho que foi imagino que você, assim, eu não sei exatamente quanto tempo você teve para fazer esse trabalho, mas a impressão que eu tenho é que você fez bastante coisa, muita coisa num tempo relativamente curto, porque eu sei que os cursos, né, não são tão extensos, e acho que você fez um belíssimo trabalho, um objetivo super relevante, principalmente pelo fato de tentar trazer para o desenho esses aspectos que muitas vezes ficam, né, só lá na teoria, e você está, de alguma forma, tentando promover saúde a partir deles, na prática. Então, te parabenizo, Natália, muito obrigada pela oportunidade de participar da sua banca. Muito obrigada, professora Maíra. Comentários super pertinentes. Anotei todos. Vamos acatá-los, porque é uma outra visão, né, do trabalho. Só a título de conhecimento, o curso teve duração de 1 ano, e o TCC... Eu imaginei, eles tinham uma carga de 20 horas semanais para o estágio, né? Foi um curso integral, e foi durante o estágio que eles desenvolveram uma brochura que vai ser publicada agora, então, de leitura territorial, né, do diagnóstico e das propostas futuras, além de um benchmark enorme e muito bom que eles fizeram de projetos semelhantes. E o projeto do Parque Inhumas estava inserido na disciplina de estágio. E para o TCC eles tiveram um tempo de mais ou menos 2 meses. Nossa! Então foi um tempo bem curto para produzir um trabalho tão extenso. Nossa, realmente. E denso, né, como esse. Não, ela se apropriou muito bem dos conceitos todos, explicitou tudo de maneira muito correta, né, consistente, fez as articulações, realmente um belíssimo trabalho, querida. Natália, você tem considerações para falar para a Maíra? Sim, muito obrigada pelos comentários, professora. Achei realmente todos muito pertinentes. Confesso que fiquei aliviada, feliz de você ter gostado do trabalho, né? Porque eu li muitos artigos seus e eu queria que realmente correspondesse, eu atingisse as expectativas, né? Então, fico feliz que o resultado foi positivo e, nossa, com certeza irei incorporar as sugestões que foram sugeridas aí por você, porque realmente gostei de todas elas. Muito obrigada mesmo pelas indicações também. Muito bom. Professora Silvia, seu momento. Por favor, obrigada. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui na banca da Natália, agradeço muito, Thalita, também pelo convite, a gente teve a oportunidade, inclusive, de se conversar antes, não, durante a realização não só do projeto, mas do próprio TCC, e é uma satisfação, Maíra, de ver, pelo menos, eu sei que não é pessoalmente, mas estar conversando, realmente temos muita afinidade de pesquisa aí, e isso, eu acho que assim, sempre essas teorias ajudam, né, a esclarecer e fortalece muito, né? Embora as denominações, eu trabalho muito com a questão de humanização, elas pareçam não ser próximas, mas são inteiramente assim, acopladas, né? Então, também isso é uma sensação ouvir. Bom, eu acompanhei, né, como professora do programa e o curso todo e a realização do projeto, e assim é uma satisfação, Natália, ver que resultado você chegou ao longo de todo esse processo, né? Era alguma coisa que provavelmente vocês já vinham elaborando mentalmente, a gente já percebia até pelos posicionamentos, os interesses, né, do grupo todo, dos 15 alunos,
e das afinidades, né, que ficaram cada vez mais explícitas, algumas até surpreendentes. E eu vejo que, assim, esse seu trabalho, ele consolida, né, e até tem algumas recomendações aí depois, ao final, de como a gente já começar a publicar. Eu acho que já tem uma para o dia 17, tá? Mas eu acho que é importante você e Thalita estarem aí colocando, e inclusive a gente pode também colaborar, ajudar no que vocês precisarem. Como professora do curso, também tenho um olhar assim, do próprio programa, e até um papel também de mostrar um pouco a questão da aderência, né, e da estrutura. A professora Maíra sabiamente já se antecipou, então, acho que não apenas aderente, mas estruturalmente muito correto, muito bem escrito, muito bem feito, né? A relação, inclusive, com objetivo, método, e depois a aplicação que você faz. Então, acho que só para oficializar, né, esse posicionamento aí. Eu tenho algumas sugestões de forma, que eu vou falar rapidamente, mas depois tem algumas discussões um pouco mais de conteúdo, para ver se a gente consegue avançar, né, nesse debate, na construção dessas ideias aí, né, até na consolidação. Uma das questões de forma que, por favor, na versão final desse trabalho, na contracapa, coloque o nome da sua orientadora, que não está. E precisa, né? Isso acho que é importante, é um trabalho feito assim, com supervisão, com orientação, e se você tem uma outra orientadora, um outro orientador, está um trabalho, né? Eu gostei bastante dos seus agradecimentos, acho que foi uma das poucas do que eu vi. Eu acho corretíssimo estar colocando a FIPEX, né, pela bolsa de todos os 15, 10 tiveram bolsas, então, inclusive, é uma recomendação que a gente deveria que conste para todos os trabalhos, os 10 bolsistas. A única ressalva é que FIPEX Unicamp, né, porque para situar a origem da instituição do qual está vindo essa bolsa, né. Continuando ainda, seu resumo, eu sou a chata do resumo e da introdução, né, talvez da questão do método, mas eu acho que são partes assim, pelo qual, inclusive, os buscadores vão trabalhar e selecionar seu trabalho. Então, também, às vezes, até algumas pessoas na busca, né, pela consolidação, no resumo, elas também se identificam muito. Então, por isso que eu me detenho, e eu acho que está ótimo, está muito correto, porque essa estruturação ela não é fácil, então acho que está certo que você tem um mestrado, tem um pouco mais de domínio, mas está muito correto, né? Então, também acho que deve ser feito esse elogio ali. Tem uma questão que já aparece no resumo, eu já vou me antecipar, e depois aparece novamente nas suas considerações finais, inclusive na sua apresentação você fala, que é de uma certa incipiência da área de RPA, como a gente fala, né, relação pessoa-ambiente, né, que é complementar a RAC, né, relação ambiente-comportamento, que é a antiga psicologia, que ela é bastante, eu uso o termo bastante incipiente no âmbito nacional. E não dá para concordar com isso. Na verdade, a gente talvez a gente tenha tido momentos de maior... Ela não é um ciclo, uma curva contínua de crescimento, né? Ela tem altos e baixos, e talvez com algumas outras denominações, mas essa área ela é bastante estudada, inclusive dá para perceber pela participação, inclusive, de pesquisadores brasileiros até hoje, nos encontros da EDRA,
né, que tem a ver que é Environment Design, que é justamente em relação às questões de ambiente e pessoa, e que ela permanece, né, então acho que isso é uma das questões, e até mesmo dentro da área de arquitetura, né, exponenciais como a professora Gleice, da UFRN, né, que além de arquiteta e urbanista, ela também é psicóloga, e tem sido parceira, inclusive, em várias das pesquisas. Né? Então, muito se aparece, às vezes, não relação ambiente-pessoa, mas ambiente-comportamento. Mas esse comportamento é de humanos, né? Então, a gente não está trabalhando de outros seres vivos. Então, tanto é que se você faz uma busca rápida no Google Scholar, o registro apenas em português são mais de 2 milhões de títulos. Né? Então, se a gente pega de 2017 para cá, tive essa curiosidade até de atualizar esses dados, né? Porque a gente tem da vivência. E aí eu falei assim, não, vou passar esse retorno para a Natália, e convém você, por exemplo, minimizar um pouco nesse seu texto. A constância, se você olha, ela é realmente, inclusive porque a gente tinha a parceria muito forte e interessante do pessoal da psicologia ambiental. Só que os psicólogos praticamente desistiram, né, dessa... há um tempo, eu diria assim, nos últimos 15 anos, né, eles passaram a adotar outras práticas. E, mais recentemente, por sorte, a gente tem aí os neurocientistas interessados e ajudando bastante a gente a trabalhar nessa direção, inclusive dando, vamos dizer assim, um embasamento, um respaldo científico que a gente não tinha antes, né? Com medições, com respostas mesmo, até mesmo físicas e visuais desse comportamento através de ondas cerebrais, medidas de batimento e tudo mais. Né? Então, ou seja, né, a área tem, ela é rica no Brasil, né? Bastante também. Uma outra questão ainda que eu queria trazer para você rapidamente, aí já entrando na questão da introdução, e de formal, eu acho que era só isso, quando você fala do início da sua introdução, ali na página 15, 16, que você cita a questão da Agenda 2030, né, que é muito correta. E sendo um trabalho, né, da área de arquitetura e urbanismo, e engenharia, no caso, acho que é importantíssimo você também relacionar e fazer menção à nova agenda urbana, o que a gente chama NUA, né, New Urban, que justamente ela parte, né, ela linka a questão das ODS com os direitos humanos, tá? Que, inclusive, impõe com a questão o direito à cidade dentro. Não foi esse tópico, esse olhar, essa ênfase, foi intensamente trabalhada antes do Habitat de Quito. Né? Eles são, se você olhar, eles são mais ou menos contemporâneos, e isso, para a nossa área, vai fazer um sentido muito grande, porque a gente precisa de trabalhos como o seu, que fortaleçam essa vinculação. Né? Então, acho que não precisa ser longo, é uma, duas frases, entendeu? Mas eu te recomendo incluir aí a questão, fazer esse link com a nova agenda urbana. Né? Em termos também ainda na introdução, eu ia recomendar que para a versão final você fizesse uma inversão, é só uma questão de posicionamento, por conta até do entendimento, de inverter e trazer toda a parte dos seus objetivos principal e objetivos específicos antes da sua justificativa. Porque se a pessoa não entendeu bem, ela não tem o contexto, tem algumas questões da justificativa que ficam sem sentido. Então, eu acho que, assim, em termos de guiar um pouco mais o seu leitor,
né? A minha recomendação seria nesse sentido. E aí sim ele vai entender, né, alguns porquês, né, e também algumas motivações, porque eu às vezes nem uso justificativo, na verdade, eu acho que são mais motivações que levam vocês não só a selecionar a área do trabalho, mas a esse objetivo, né? Caminhar nessa direção da pesquisa. Aí vai conversar, obviamente, com a Thalita, tudo é uma recomendação, né? Indo agora mais para as questões conceituais, são poucas questões. Quando você está falando dos padrões especificamente, então, por exemplo, na página 38, o primeiro deles, que é o acesso visual, que se chama de padrão, né, F1, etc. E ele está sempre, eu sei que é do trabalho, relacionado à questão do medo. E, e esse só aparece neste momento, e depois, no decorrer do seu trabalho, e eu acho isso um grande valor, você trabalha mais no sentido do senso de segurança, né? Da questão de se identificar situações de vulnerabilidade ou não. Entendeu? Eu ia até te recomendar, a minha ideia é um pouco, e você me corrige se esse entendimento não é esse, que a questão ali colocada, por exemplo, eu lembro até de uma imagem que tem de uma vegetação mais densa, né? E depois uma vegetação aí, vamos dizer assim, aparecendo já com uma certa visibilidade, e que essa, então, segunda sensação, nesse segundo momento, está relacionado a que, como você tem controle visual, você não sente medo. E eu acho que assim, a gente tem bastante literatura, a começar pela Jane Jacobs, Dos Olhos da Rua, que ali é um pouco nesse sentido, que, na verdade, eu acho que não se trata simplesmente de uma questão de medo, e sim da questão do senso de segurança, né? Então, é um pouco nesse sentido. E a mesma situação, ela pode, às vezes, ter um revés, eu acho que é isso também que você deveria chamar a atenção, para a questão da privacidade, porque a gente está falando, né, desses elementos. Inclusive, aquela imagem das árvores densas me lembrou uma situação muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, que no final, como não tem muros, nada, né, as propriedades são delimitadas por outros elementos, inclusive os naturais, e principalmente de fundo, né, esse recurso de cipresses ou de arvoredos densos, inclusive até o chão, é muito comum, mas num sentido que se busca, que é o de ter privacidade, né? Então, eles não necessariamente estão associados a uma questão de medo. Então, eu acho que, assim, porque uma coisa é o que os autores trazem no contexto dele, mas eu acho que, para alguns, e em vários você fez isso, que eu acho que é acertado, tem um certo posicionamento crítico, né? Uma certa atualização também, para o contexto que você vai trabalhar e para o próprio contexto contemporâneo, cidade contemporânea. Então, esse especificamente, eu acho que valeria a pena ter esses dois aspectos ressaltados, que às vezes é uma questão, né, de segurança, então não necessariamente medo, né? Embora elas estão relacionadas, mas às vezes, por exemplo, às vezes tem muitas questões de segurança que não é medo, mas é de se sentir vulnerável, é diferente, né? Então, não é que eu não vou, por exemplo, eu vou recuar, nada, mas é a minha integridade, é no sentido da integridade, da vulnerabilidade. E o outro na questão da privacidade. Eu sei que é um pântano, né, esse terreno, a gente trabalha com, mas eu estou tentando fazer um recorte, olhar do ponto de vista da arquitetura e urbanismo, né, inclusive vinculando com outros autores aí, a começar da Jane Jacobs, tá? Então, essa é uma questão que depois a gente talvez você possa também expor um pouco o seu ponto de vista para a gente
adiantar, avançar um pouquinho, né, na discussão. O seu quadro 9, que é esse até que você traz, ele é uma questão, embora pareça para você que é processual, né, ele é super importante. Ele é um produto, Natália, só que ele está com uma visibilidade, sim, uma legibilidade terrível, mesmo a gente dando zoom na tela, entendeu? Então, a minha sugestão também é que, se você não consegue pôr ele numa qualidade legal na tela inteira, então que ele vá para um apêndice, né, maior. Eu não sei se a gente aguarda, se continua, Thalita. Também não sei. Vou ver se eu consigo o contato dela. Ah, voltou. Ah, já voltou. Ah, então tá bom. Eu caí um instantinho. Ou se você põe num apêndice, por exemplo, mesmo que seja num formato A3, mas que é possível, ou que divida, né? Porque eu acho que ele é um produto e ele é relevante, entendeu? Não deveria ficar de fora. Assim, com essa. Tratar ele, apesar de ter sido para você, como parte de um processo, né? Falando ainda na questão de processo, eu mudaria um pouquinho na sua metodologia o termo cruzamento, né, para cotejamento, que acho que, do ponto de vista de metodologia, ele faz mais sentido, né, ele é mais apropriado, né, que é o que você faz. E quando você estava falando do setor norte, você fala lá do Jardim de Abelhas, etc. Eu lembro que o professor Wesley sugeriu também o Jardim de Beija-Flor. Vocês chegaram a incorporar no projeto? Porque não aparece, e aí eu fiquei um pouco na dúvida, porque tem muito a ver com o seu tema, né? Sim, no momento da apresentação do trabalho, nós tratamos ele como o Jardim de Abelhas e Beija-Flores, sim. Talvez eu tenha só realmente me esquecido de colocar nesse trabalho, mas sim, posso fazer essa adição. Isso, Foi feito isso. sim no projeto. Porque ele está muito alinhado, né, com o que você está falando, né? Assim, uma sugestão ainda que eu vejo, acho que vai até de encontro ao que a Maíra comentou, como são assim várias propostas, vamos dizer assim, que têm diferentes graus, né? Elas têm uma certa, vamos dizer assim, uma certa classificação, né? E depois dentro delas você tem algumas recomendações, ou na verdade são parâmetros. A minha sugestão é que você, ao final do capítulo 2, ele é de síntese, que antes de entrar propriamente no RITS, na aplicação do RITS, que você fizesse um quadro síntese. Eu não sei se você vai lembrar dos moldes do que a gente fez em alguns artigos com a Raquel, mas que você tem, por exemplo, o quadro, né, relacionado ao sentido maior dele, e aí dentro as suas proposições, e eu também, na linha do que a professora Maíra falou, trabalharia com pequenos croquis, como o Alexander faz com os patterns, entendeu? Para, assim, então você pode até ter palavras-chave, como você faz, aí depois uma breve descrição. Então, usar essa estrutura, porque esse quadro síntese, que além de ser uma super contribuição, porque ele está no sentido da sustentabilidade, é ele que todo mundo vai falar assim, está aqui, com ele eu posso trabalhar, ele é instrumento para projeto. Quero projetar com os padrões que a Natália lá trabalhou para ambientes restauradores. O que eu tenho que prestar atenção? Como que eu lembro, entendeu? Como processo mesmo. Né? Então, não é só numa questão de escrita, né, assim, de leitura, de organização, mas essa síntese, entendeu? A gente sabe como funciona o dia a dia do arquiteto projetista. E esse sim leva. Se tiver esses croquisinhos, assim, então
Até porque a nossa memória é visual, então muito disso a gente vincula, né? A gente relembra por conta do ícone ali, né? O que você faz, né? Então, uma coisa simples, direta, né? Mesmo que nessa versão, por exemplo, você use alguns dos ícones ou desenhos que estão na obra do Alexander e de outros ali, mas com os devidos créditos, mas é um trabalho acadêmico, então tem todo sentido. E mais para frente, né, pensar aí, então, em avançar nessa proposta, né? E, finalmente, até nos seus últimos slides, você faz uma certa classificação intermediária. Eu não sei se você tem clareza disso, que é a questão da segurança, do pertencimento, da saúde no meio ambiente. E você faz en passant, Natália. Isso é um produto super interessante. Isso ajuda muito próximos projetos. Isso é a chave dos seus parâmetros restauradores, tá? Então, minha orientação é que você valorizasse mais e incorporasse nesse quadro síntese essa classificação que você fez, desses 4 grandes grupos, e dentro de cada grupo, o que eu deveria estar prestando atenção ou deveria estar priorizando. Então, é um pouco nesse sentido. E no mais, assim, foi uma delícia ter você como aluna do curso, né? E espero que a gente tenha outras oportunidades aí. E se demonstrou assim também, como todos os outros 14, de uma possibilidade de trabalho infinita, né? Que assim a gente tem, assim, sempre fica muito surpreso, mas também muito feliz, né, de ter tido a oportunidade de ter vocês com a gente nesse curso. Parabéns, parabéns, Thalita, pela orientação. Muito obrigada, professora Silvia. Muito obrigada por todos os comentários, todos são muito pertinentes. A gente discutiu bastante essa questão de quais são os produtos. Eu falava, Natália, você tem tanto produto aqui no seu trabalho, e eu falava, aqui tem um produto, aqui tem outro, como que a gente vai trabalhar isso? A gente conversou bastante, né, sobre essa questão dos produtos e como a gente podia trazer mais para a realidade mesmo o trabalho dela, no sentido de trazer uma visão crítica, né? Então, tanto em termos temporais, quanto em termos de trazer para a sustentabilidade, trazer os padrões para a sustentabilidade. E aí a gente foi dialogando ao longo do desenvolvimento do trabalho sobre isso, né? E a Natália conseguiu trazer essa visão, mas acho que realmente faltam esses detalhes para a gente completar o quadro de produtos, né? Natália, você tem considerações para fazer para a professora Silvia? Eu adorei os comentários. A professora Silvia sempre traz observações muito, muito relevantes. Muito obrigada mesmo, professora. Eu acho que essa coisa dos pequenos ícones e croquis, infelizmente a gente não teve tanto tempo para poder, mas sim, nós chegamos a discutir algumas possibilidades de representação. Se nesse primeiro momento não foi possível trazer todo esse desdobramento que o trabalho pode ter, eu acho que seria interessantíssimo ter, se não nessa entrega realmente do trabalho completo, num futuro produto, porque eu acho que realmente ia virar como a senhora falou, né, um material de referência, tanto para mim quanto qualquer outra pessoa que viesse a querer ver o trabalho. Então, acho que seria riquíssimo essa Faça o quadro síntese, Natália, mesmo que você não tenha ainda os ícones, mas à medida que você estrutura, classifica nesses 4 grupos e põe lá todas as recomendações, ele já é um instrumento, né? Depois, para uma publicação mais à frente, que eu sei que vocês devem ter, 30 dias, nem isso, entendeu? Então, é muita coisa, né? Mas, pelo menos o quadro síntese, eu acho que você faz isso rapidamente e faz muita diferença no uso, inclusive, da contribuição do seu trabalho.
São 60 dias que eles têm para subir o resultado final no sistema. Igual de mestrado, doutorado? Olha! Então, acho que dá tempo. Eu também achava que eram 30, mas ele estava falando que são 60. Eu recebi aqui Ótimo. pelo e-mail deles oficial. Faz sentido, porque é a regra geral da pós-graduação, né? Uhum, E Natália e Thalita, só para lembrar, tem o colóquio do Coapar. Esse trabalho tem que estar lá, por favor, né? E até o dia 17, né? Até o dia 17, e é muito tranquilo, porque eles estão, esse ano, como ainda vai ser online, são artigos curtos, então de 4 a 6 páginas que você, Natália, escreve assim, de olhos fechados, né? Mas, entendeu? Pelo menos um, né? Se não for mais, mas pelo menos um leva para a discussão lá para representar esse curso. Tá? Pode deixar, professora, faremos. Temos que fazer. Muito bem, agradeço muito todos os comentários. Agradeço muito a participação de vocês, professora Silvia, professora Maíra. Muito prazer conhecer você, professora Maíra. A gente tem falado muito sobre você nos nossos trabalhos, nas disciplinas também. Está sendo uma referência. E acho que agora, Devemos Natália... trazer a professora Maíra quando for possível, viu? Pode ficar aí na expectativa. Com certeza. Eu vou adorar. Gostei. São tardes tão prazerosas, né, que a gente tem quando a gente compartilha, assim, conhece pessoas novas, compartilha esses trabalhos lindos que vocês fazem. E eu também vou compartilhar o trabalho da Natália por aqui já. E a gente vai trocando assim. Muito bom. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. E parabéns também para a Natália, trabalho excelente, um patamar super elevado. Obrigada. Para um trabalho de conclusão de curso, né? Com certeza vai ser referência para diversos trabalhos posteriores e para o nosso próprio uso dentro da universidade, dentro do parque, dentro do RIDS. Então, agora eu vou pedir licença para a Natália, para nós deliberarmos aqui nossas notas finais. E aí, Natália, peço para você sair e eu te aviso no WhatsApp quando você voltar. Eu vou paralisar também. Tem que parar o streaming. Isso, vou parar o streaming e a gravação. Esqueço. A gravação também, né? Tá bom? Até já, Natália. Peraí, deixa eu parar que não parei ainda. Parar o streaming. E interromper a gravação.